É que não importa se você é capitalista, se você é socialista, se você é comunista, se você é anarquista, se você é libertário, não importa qual seja o sistema que você defende. Todos esses sistemas, eles servem para manter o problema organizacional. Em outras palavras, se não resolvemos esse problema, não importa se você vai usar um sistema financeiro ali para nosso território, se você vai usar um certo sistema político para o nosso território, ou até um sistema social para o nosso território, não importa. Porque nenhum desses sistemas é capaz de resolver o problema organizacional. O tópico de hoje é um tópico bem diferente, é um tópico bem interessante que eu passei ali, cara, muito tempo até eu descobri o que era, até eu entender realmente com o que eu estava lidando. E até hoje eu não faço uma ideia de como falar sobre esse tópico de uma maneira que todos vocês entendam de primeira. Então eu vou tentar dar o meu melhor aqui, passar as informações da melhor maneira possível, porque esse não é um tópico fácil, não é um assunto que você vai ouvir o seu professor de filosofia tocando nele, ou o seu professor de sociologia tocando nele. Então eu resolvi falar aqui com vocês, tentar ser o mais humilde e honesto possível sobre esse tópico, para que todos vocês possam entender o maior problema que nós seres humanos enfrentamos desde o começo da história da humanidade. Alguma vez vocês já ouviram falar sobre as meditações de Moloch? Ou então alguma vez vocês já ouviram falar sobre fatos sociais? Ou até mesmo vocês já ouviram falar sobre organização social e o poder que essa organização social tem sobre nós? O ser humano ele demorou milênios, para chegar até aqui, para ele ser capaz de finalmente compreender o que vamos chamar aqui do problema organizacional humano. É o maior problema da história da humanidade e a gente até hoje não resolveu. E para que você entenda um pouquinho melhor sobre esse problema, eu quero que você pense da seguinte forma, certo? Vamos pegar aqui a política, né? Vamos pegar só o período em que a democracia está viva aqui no Brasil ou passou a existir aqui no Brasil. Nós colocamos pessoas de direita no poder, colocamos pessoas de esquerda no poder, colocamos pessoas do centro no poder, centro-esquerda ou centro-direita, colocamos extremistas no poder, tanto de direita quanto para a esquerda, certo? Colocamos pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus. E mesmo assim, mesmo colocando todas essas pessoas, ou até mesmo a gente nem mesmo votando, colocando todas essas pessoas, olha onde a gente está hoje. O nosso país, ele está evoluindo, está melhorando. Eu quero que você entenda que a partir do momento quando a gente coloca esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, extremistas ali no poder e nada parece resolver o problema organizacional, significa que a gente não tem mais um problema de colocar um indivíduo ou um grupo no poder, porque não vai fazer diferença de quem está no poder ou quem não está no poder. O problema organizacional ele piorou com a chegada da democracia. O que é uma coisa que as pessoas não compreendem realmente a fundo para dizer que democracia é liberdade, por exemplo. Certo? É um sistema ali que a gente utiliza na política. Ele não significa que ele vai trazer liberdade ou não. Ele pode permitir que você tenha um certo nível de liberdade, mas ele não vai te dar a liberdade que realmente você mereceria em uma organização social boa. E esse é só o começo dos nossos problemas, quando a gente começa a falar do problema organizacional. Para que você entenda a complexidade do problema organizacional, nele não tem certo ou errado, não tem moral e imoral quando a gente fala do problema organizacional. Ele não tem essa de acreditar ou não em Deus, ele não tem essa de você ser de esquerda ou de direita, ele não tem essa de você ser uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. Olha só, cara, o quão absurdo é só de pensar no problema organizacional. Comecei a descobrir que não importa quem eu sou ou quem eu deixo de ser, se eu faço a bondade, se eu faço a maldade, simplesmente o fato de eu existir, simplesmente o fato de eu e você existir, já é o suficiente para manter o problema organizacional. Já é o suficiente para manter as coisas ruins. E não importa se você é cristão, se você é ateu, se você é do Islã, se você é budista, se você tem uma conexão com o universo,
todos nós, dentro do problema organizacional, temos o mesmo valor. Para você ter noção também do quão surreal que isso é, tá? Depois talvez eu fale sobre o racionalismo ou como que eu descobri esse problema. É que não importa se você é capitalista, se você é socialista, se você é comunista, se você é anarquista, se você é libertário, não importa qual seja o sistema que você defende. Todos esses sistemas, eles servem para manter o problema organizacional. Em outras palavras, se não resolvemos esse problema, não importa se você vai usar um sistema financeiro ali para nosso território, se você vai usar um certo sistema político para o nosso território, ou até um sistema social para o nosso território, não importa. Porque nenhum desses sistemas é capaz de resolver o problema organizacional. Nenhum deles. E que negócio doido é esse? Eu nunca tinha ouvido falar antes. E eu comecei a descobrir essas coisas sobre a forma como os seres humanos se organizam. E isso me fez eu me sentir, cara, vou ser honesto com vocês, cara, muito mal. Porque eu acreditava que o fato de eu ser um cristão, por exemplo, ou até depois que eu me tornei um ateu, que eu estava fazendo tipo algo de útil para a humanidade, que eu estava eliminando uma coisa muito ruim. Só que aí depois eu descobri que não importa se você pega um bandido lá e mata ele ou prende ele, não importa, porque você não vai questionar o problema organizacional que criou e permitiu que aquele crime existisse em primeiro lugar. O que nós fazemos é simples, vamos culpar o criminoso. Perceba que eu não estou dizendo que o criminoso não tem que ser preso ou ser punido por causa das coisas que ele fez, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: quando não questionamos o porquê o crime existe em primeiro lugar, olha só que surreal isso. Quando a gente não questiona o porquê o crime existe, nós não conseguimos entender as raízes da criminalidade e, como consequência, não conseguimos resolver o problema organizacional, que é justamente aquilo que gerou o problema da criminalidade. Um outro exemplo do que está acontecendo na nossa sociedade. Quantas vezes, certo, você já ouviu... Assim, eu nem vou falar muito sobre as pessoas ruins, vou me focar praticamente exclusivamente só nas pessoas que a gente considera boas. Você olha, por exemplo, as facções e organizações criminosas, redes de pedofilia, escravidão moderna, entre várias outras coisas que são extremamente ruins. O que está acontecendo é o seguinte: vamos pegar aqui o problema das drogas, certo? Se você dá uma olhada no gráfico de apreensão de drogas, ele vai subindo, ele não para de subir. E aí, quando eu olho, por exemplo, para presidentes, policiais, militares, pegando aquela quantidade enorme de drogas, queimando, e eu olho o gráfico, o que eu percebo quando eu olho esse gráfico? Eu olho que eles estão fazendo um excelente trabalho de apreensão de drogas, certo? Porém, as facções e organizações criminosas continuam a crescer. O problema das drogas parece que nunca vai ter fim, porque está crescendo cada vez mais. O problema da escravidão moderna só está piorando, ou seja, o problema do tráfico a gente não está conseguindo resolver. Em outras palavras, que é isso que muita gente não faz. Essa forma de combate que o governo utiliza e que as pessoas acreditam que é boa, é uma das coisas que mantém todos esses problemas crescendo e se tornando cada vez maiores. E para piorar, faz com que o problema organizacional fique ainda mais gigante. E aqui tem um ponto muito importante, que é que o ser humano, quando ele não é realista, ele é mais otimista, ele tem essa crença de que quando as coisas estão ruins, não importa o quão fundo seja o buraco, você consegue dar a volta por cima. Pelo menos é isso que a gente acredita, né? Na nossa sociedade, a gente pode sair do buraco, certo? Quando eu comecei a estudar o problema organizacional, ele não é que nem um buraco. Ele é muito mais como uma bomba relógio. É como se o tempo estivesse passando e quanto pior ele fica, ele vai chegar num ponto aonde não tem como mais resolver. A partir de um certo ponto, já era. A humanidade nunca vai conseguir sair de uma organização social ruim. Até hoje o ser humano não consegue pensar direito na forma como se organiza, pra você ter uma ideia. Ele acha que é tipo orgânica, tá ligado? As pessoas é quem controlam a forma como se organizam, o que é bem irônico, porque o ser humano sempre tem essa necessidade, né, de pensar ou dizer que ele está no controle de alguma coisa. Então, basicamente, a primeira peça do dominó, né, que caiu, que a gente vai chamar aqui de efeito dominó, que é o pontapé inicial, não foi racional. A gente não iniciou nossa forma de organização social de uma forma inteligente, racional, de uma forma, caramba, daqui a 3.000 anos,
quando chegarem lá em 2023, 2024, entendeu? As coisas vão estar excelentes porque hoje a gente tomou a decisão que seria a melhor organização social e a mais eficiente possível. Cara, o ser humano não fez isso quando iniciou a forma dele se organizar. Ele não fez isso. E tudo que a gente fez, tudo que a gente faz até hoje é pegar essa forma de organização e passar para a próxima geração. A gente passa as mesmas mentiras, as mesmas ilusões, as mesmas crenças e acreditamos que a forma como estamos organizados é boa e é o ser humano que está destruindo tudo, quando na verdade a forma como a gente está organizado determina as nossas limitações e comportamentos, determina o crime, a corrupção, o tráfico, determina toda essa loucura que a gente está vendo no mundo aí, que cada dia está pior, por assim dizer. E agora que chegou nessa época que o ser humano evolui, não tem nem como culpar as pessoas que vieram antes de nós, entendeu? Porque elas foram necessárias para a gente conseguir chegar no nível de conhecimento para entender o tamanho do problema organizacional. Não tem nem como culpar eles, porque o ser humano não evoluiu o suficiente para ser capaz de resolver o problema organizacional. Você pode perceber que a tecnologia avançou pra caramba, inteligência artificial, temos várias coisas que a gente nunca imaginou ter na história da humanidade, e também a gente também tem uma quantidade de escravos modernos, como também nunca existiu em outra época da história da humanidade. Ou seja, de um lado, nós avançamos, que é uma maravilha na área intelectual, inteligência artificial, já saímos do nosso planeta e voltamos, criamos coisas assim, cara, realmente incríveis. Mas adivinha, o problema organizacional continua o mesmo. Olha só um exemplo interessante. Quando você pega filmes, certo? Filmes lá do futuro, certo? Tipo Star Wars, muito show de bola. Qualquer filme que geralmente fale de outros planetas, tá ligado? Quando você assiste esses filmes, você já percebeu que a forma como esses extraterrestres ou os seres humanos que estão em vários planetas, eles estão organizados? Você percebeu que a forma como que eles se organizam é muito parecida com a nossa? Utilizando o mesmo tipo de hierarquia, passando praticamente pelos mesmos problemas que nós passamos. Sabe por que isso acontece? Porque o ser humano, além de não ter evoluído o suficiente para compreender e substituir o problema organizacional, o ser humano ele não consegue compreender completamente ainda, né, já que ele não evoluiu o suficiente, entender como ele se organiza. Ele não consegue entender como ele se organiza, por que ele se organiza da forma como se organiza. Ele não consegue até mesmo pensar porque ele pensa dessa forma sobre organização social. Interessante essa limitação humana, já que ele não consegue imaginar uma forma diferente de organização social, ele acaba mantendo essa mesma ideia mesmo em filmes que são futuristas. Ou seja, a forma como a gente está organizado tem certos limitadores que impedem que a sua mente, ou a sua inteligência, a sua racionalidade alcance essas informações, porque isso estaria indo até mesmo contra quem você é, porque o ser humano ele se adapta ao seu meio, então a forma como nós estamos organizados vai influenciar e determinar muitas vezes como nós iremos nos comportar, como nós pensamos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o quão surreal que é. Pega o capitalismo, tá? Que é um sistema que a gente utiliza aí na organização social como sistema financeiro. Você consegue viver fora do capitalismo? Porque você tem que entender que o capitalismo é propriedade privada de bens e serviços e também o foco está em acumular capital, o que gera um individualismo. E como que a gente se comporta? A gente escolhe, tipo, eu não vou fazer parte do capitalismo, ou se a gente está dentro de um país que usa o capitalismo como sistema financeiro, nós seremos obrigados, não existe escolha, nós seremos obrigados, certo, a agir de acordo com esse sistema. Eu quero que vocês entendam que não importa o sistema que esteja no poder, todos os sistemas são coercitivos, inclusive os sistemas anarcocapitalistas, o sistema chamado libertarianismo, assim como o liberalismo entra nisso também. Não importa, todo sistema ele é coercitivo,
Tá? Não tem um sistema que não seja dessa forma. Todos eles te obrigam a agir, se comportar e até pensar de uma certa forma. Então o que nós chamamos de ser livre ou liberdade vai ser determinada pelas limitações desses sistemas e não pelo que a gente acredita ser liberdade e não o que a gente acredita ser livre. Olha o quão surreal que é isso. E aí você fala, Gabriel, mas por que é tão importante eu saber sobre o problema organizacional? É bem simples. Se você não entende o problema organizacional, não importa o que você faça. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, uma pessoa má, se você comete crime ou não, se você é corrupto ou não, se você é religioso ou não, se você é capitalista ou socialista, não importa. Porque se você não entende o problema organizacional, você nunca vai conseguir resolver o problema que os seres humanos enfrentam todos os dias. O problema das facções e organizações criminosas, o problema da escravidão moderna, o problema da exploração infantil e também adulta. Você não vai conseguir resolver problemas envolvendo elites, envolvendo facções e organizações criminosas e terroristas. Você não vai conseguir resolver absolutamente nada. E quando eu pergunto geralmente para as pessoas quais soluções elas gostariam de dar para o mundo, elas geralmente têm um nível de pensamento tão baixo que nem dá graça de conversar com elas. Por exemplo, eu assisti recentemente o filme Som da Liberdade. Eu achei um filme muito bom, se vocês quiserem assistam, eu indico, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a escravidão moderna, envolvendo principalmente pedofilia e o abuso sexual de crianças. O filme ele mostra muita coisa bacana, e no final do filme, né, porque minha mãe foi assistir, ela estava querendo, eu perguntei assim para ela, qual você acha que é a solução para o problema que foi citado no filme? E ela falou assim, matar todos eles. Você mata todos os bandidos e isso acaba. Isso é para você ver que uma pessoa que quando ela não tem o nível de compreensão do problema organizacional, ela acha que lá matar os indivíduos que fizeram isso vai resolver alguma coisa, que prender eles vai resolver alguma coisa. Essas pessoas não entendem qual é a solução. Porque a única coisa que eles conseguem pensar dentro de uma organização social ruim que fizeram essas pessoas pensar dessa forma é ou prender ou matar. Porque na cabeça deles, eles entendem que a forma como que eles estão organizados, isso sem eles compreenderem conscientemente sobre isso, é algo bom. E que os indivíduos é quem fazem coisas ruins. Eles não questionam a forma como que eles estão organizados. Eles não chegam a falar assim, peraí, por que existe tráfico de crianças em primeiro lugar? Ora, se existe trocas de uma certa forma, se existe propriedade de uma certa forma, se existe a organização social de uma certa forma, isso vai gerar uma consequência de tráfico, né? Uma consequência de escravidão moderna, entre outras coisas. Só que a gente está tão acostumado com o capitalismo, com o socialismo, com outros sistemas, tanto políticos quanto sociais, como financeiros, que a gente não questiona as trocas, a gente não questiona a forma como a gente usa a propriedade, a gente não questiona a estruturação, a forma como o ser humano se estrutura dentro de um território. E a pior parte de todas, ao meu ver, o ser humano ele não questiona a sua própria natureza. E uma vez que você não questiona a sua própria natureza, você não tem como resolver nenhum problema que o ser humano enfrenta hoje em dia. Porque como você vai resolver um problema tão grandioso, tão gigantesco como um problema organizacional, se você nem sabe o que é esse problema em primeiro lugar? Você vai ficar preso a sistemas que vai manter o problema organizacional e você vai achar que você é o cara, que você tem a solução só porque você acredita naquilo. Aí eu só pergunto para você o seguinte, dentro do problema organizacional, se você não conhece, você não vai conseguir resolver nada. Qual que é a solução? O sistema que você acredita é a solução? Me prova. Eu não gostei de descobrir essas coisas. Eu não gostei, eu fiquei extremamente frustrado, extremamente chateado. Porém, eu encontrei pelo menos uma solução. Só que quando eu provei que essa solução era possível, eu descobri uma outra coisa que aí eu fiquei muito chateado, que era as chances desse sistema que a gente chama de sistema pró-organizacional, as chances dessa organizacional era ser colocada em prática. E isso me deixou muito arrasado mesmo.
Bem, a partir de hoje eu vou fazer vídeos sobre o que seria o racionalismo, o que é a organização social, como que a gente entende o combate à criminalidade, da onde que vem a criminalidade e por que a gente não consegue se livrar desse problema. O objetivo a partir de agora é abrir os olhos de vocês e assim, no começo vocês vão pensar que eu sou louco mesmo, porque é um tópico que você não acha facilmente na internet, você não tem um fórum, não tem um site, não tem um grupo, entendeu, específico sobre esse assunto. Então, como que você vai ir a fundo? Mas eu digo, tenha paciência, porque vai ter bastante material a partir de agora. E eu só estou fazendo isso, cara, porque por mais que a chance ela seja muito pequena, ainda ela existe, entendeu? E se a gente não se agarrar a uma chance mesmo que seja pequena, tudo que vai sobrar pra gente é o caos. E cara, eu já vivi no caos, entendeu? Já passei por situações que vocês não imaginam e eu duvido que alguém goste disso. Beleza? É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e deixe suas perguntas aqui embaixo, o que vocês acharam, o que vocês sentiram em especial, porque eu acho que vocês devem simpatizar com muita coisa que eu senti quando eu comecei a descobrir esse problema. Beleza? É isso, até o próximo vídeo.